palestra sobre e a guanidade, passado, presente e futuro. Para fins de utilização por outros convidados e interessados que não poderão estar presentes, a reunião será gravada. Por isso, se alguém não quiser gravar a sua imagem, pode retirar a imagem da gravação. Vamos então referir que esta reunião, para além de contar com muitos amigos e membros da comunidade goesa, vamos dar as boas-vindas aos clubes presentes: Rotary Clube de Oeiras, Rotary Clube da Estrela, Lisboa Oeste, Clube Padrinho, Rotary Clube de Loures, Rotary Clube Porches Internacional, Rotary Clube de Setúbal e Rotary Clube de Belém. Estas boas-vindas são também extensivas a todos os convidados da Casa de Goa, o ilustre presidente, Dr. Vasco Soares da Veiga, e neste caso também ao nosso ilustre palestrante, o Dr. Filipe Monteiro. Esta palestra terá a duração estimada de 40 minutos, à qual seguirá uma sessão de perguntas e respostas. Voltamos a referir que esta sessão será gravada e quem não estiver interessado será aconselhável, portanto, retirar a sua imagem. O objetivo da gravação é que possa ser vista posteriormente por interessados, nomeadamente em Goa, que, devido à diferença horária, podem não estar neste momento presentes. Vamos fazer uma pequena resenha do nosso palestrante. O Dr. Filipe Monteiro é médico pneumologista, desempenhou funções como assistente hospitalar no Hospital de Santa Maria, onde foi também coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos Respiratórios e da Consulta Externa de Pneumologia Geral. Foi ainda assistente convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Colaborou em vários livros de texto na área da patologia respiratória. É autor de inúmeros trabalhos de investigação no âmbito da pneumologia geral e problemas éticos da vida, publicados em Portugal e também no estrangeiro. É membro da Ordem dos Médicos e mestre em bioética pela Faculdade de Medicina de Lisboa e especialista em medicina intensiva, estando neste momento na posição de aposentado como assistente hospitalar graduado. Este currículo é especialmente interessante, tendo em vista a situação pandémica que vivemos, ligada precisamente às condições respiratórias de que padecem os doentes de Covid. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado ao Dr. Filipe Monteiro pela disponibilidade e agradecemos desde já que possa tomar a palavra. Vamos só aqui dar primeiro uma palavra de boas-vindas aqui em nome do Rotary Clube Lisboa Porto das Nações e depois da Casa de Goa. Primeiro, dar aqui a nota: há 2 anos fizemos um grande evento, ainda em tempos do hotel, que saudades nós temos dos nossos eventos presenciais, que foi o Incredible India, a multiculturalidade da diáspora indiana em Portugal. Na altura teve 115 participantes, tivemos, além da Casa de Goa, a comunidade hindu e a comunidade islâmica. A partir daí tivemos sempre uma relação próxima. Na altura o Dr. Vasco Soares da Veiga foi o nosso representante, o orador da comunidade goesa, e eu tinha que fechar aqui com chave de ouro o ano rotário dedicado à minha comunidade e à minha terra, que não foi a terra onde eu nasci, mas sempre que lá estive, das 2 vezes que estive, sempre me senti e sempre me foi trazido, principalmente pelos meus avós maternos e também pelos meus tios-avós. Está aqui o meu tio-avô António Almeida, está aqui presente, também em honra dele que
fazemos, faço aqui este evento, trouxe aqui este evento, ele enquanto sócio fundador da Casa de Goa. Um abraço, tio, e também em homenagem, em memória do meu avô, também Vicente Mendonça, também sócio fundador. Lançar aqui pode ser um projeto bastante interessante neste próximo ano votário, e temos aqui presente a presidente das CIPs, das Comissões Interpaíses de Rotary. Tivemos a semana passada a primeira reunião da CIP Portugal-Índia. É nosso objetivo estreitar relações a nível de Rotary, claro, depois a nível mais abrangente, a nível diplomático, entre os dois países. Este ano, próximo ano rotário, em que o companheiro José Tomás, que agora está no protocolo, será presidente, o presidente de Rotary Internacional será indiano, e o presidente Mecta tem muita vontade de estreitar laços com o nosso país. Começámos já numa primeira reunião com um início de plano, de início de contacto com clubes em Goa. Há 2 anos eu estive num clube em Goa, continuamos a ter contacto, temos aqui projetos interessantes que podem surgir, e pedi aqui à presidente das CIPs, a companheira Cecília Sequeira, se quiser complementar aqui Obrigada, companheiro Pedro. Sim, só, no fundo, reforçar um pouquinho aquilo que acabou de dizer. Pronto, eu pertenço ao Rotary Clube do Porto, já agora, e também está aqui presente o delegado do Distrito 1970, o companheiro Manuel Rocha, do Rotary Clube Porto Douro. Pronto, efetivamente, o desenvolvimento que fomos tendo ao longo deste ano em termos das comissões interpaíses fez com que recebêssemos o desafio vindo da Índia para desenvolver esta CIP Portugal-Índia. Naturalmente que quando o presidente de Rotary nos apresentou o seu lema, e quando na apresentação do lema fomos confrontados com as caravelas portuguesas, com a Cruz de Cristo, a fazer parte da apresentação do lema, abraçamos imediatamente esta ideia de desenvolvermos a CIP Portugal-Índia. Estamos a dar os primeiros passos, como acabou de dizer o companheiro presidente, mas estou convicta que rapidamente iremos estabelecer bons contactos em Goa, naturalmente, passando também por Nova Delhi, naturalmente que sim, e incluir talvez um outro distrito na Índia. Mas pronto, como sabem, já daremos mais novidades. Companheiros, só dizer-vos que eu tenho que me ausentar, porque entretanto tenho formação do meu distrito, faço parte de uma outra comissão e tenho formação, portanto às 9h30 vou sair desta reunião. Se conseguir, ainda volto. Se não conseguir, companheiros, até breve. Obrigada, companheiro Pedro. Muito obrigado, companheira Cecília. Agora, para dar as boas-vindas, o presidente da Casa de Goa, o Dr. Vasco Soares da Veiga. Então, boa noite a todos. Queria cumprimentar todos os clubes rotários, em especial o Rotary Club de Lisboa, Parque das Nações. Agradecer esta boa iniciativa conjunta das nossas instituições. A Associação Casa de Goa tem vários objetivos, mas o principal é preservar a identidade das culturas de Goa, Damão e Diu. Esperança que no fim desta conferência os não goeses vão sentir-se também muito goeses. Vão ver ao longo das brilhantes palavras do Dr. Filipe Monteiro como existe uma proximidade, um intercâmbio cultural muito grande e muito forte que ainda hoje se mantém entre Lisboa, Portugal e Goa. Queria agradecer em especial também ao Dr. Pedro Colasso por estas iniciativas. A aproximação foi dele. É verdade que já antes participámos naquela conferência da Incredible India, foi uma coisa muito participada e muito boa, todos nós sentimos muito entusiasmados, e é por isso que isto para nós
certamente é a continuação desse mesmo excelente ambiente que se criou entre todos. Sobre o Dr. Filipe Monteiro, já há bocadinho houve uma introdução. É uma pessoa muito distinta, é das pessoas mais ilustres desta comunidade luso-goesa. É o sócio fundador número 2 da nossa associação, uma pessoa muito respeitável, não só no âmbito da sua atividade profissional e das questões médicas e éticas, mas também nesta matéria de Goa, da goanidade. Eu não queria estender mais, porque sei que o tempo está muito limitado, queria dar-lhe a palavra e esperar que no fim estejam todos entusiasmados com as palavras que ele vai proferir. Até já, obrigado. Começo por desejar a todos uma boa noite. As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Dr. Pedro Colasso, presidente dos Rotários do Parque das Nações, e ao Dr. Vasco Soares da Veiga, presidente da direção da Casa de Goa. Na minha exposição esta noite, vou falar, o tema será, portanto, uma súmula da história de Goa, a história de Goa pré-portuguesa, portuguesa e pós-colonial. Farei de seguida, brevemente, sobre o povoamento de Goa, para passar depois para a goanidade. A goanidade tem vários temas. Vou começar por falar da interação do goês com o meio ambiente, da sua língua materna, o konkani, da ancestralidade, das tradições, das nossas tradições, da arte, da culinária, da musicalidade. Direi também, farei uma breve referência aos problemas do presente e do futuro, e antes de terminar, uma súmula e umas palavras finais. Então, para começar, Goa, o nome, a origem do nome. O nome de Goa, antes de ser conhecido, portanto, ainda da era portuguesa, era Goen ou Goa. Ele é um nome que deriva do sânscrito, que significa uma povoação pastoril. Também era conhecido de Gomanta, Gomantaka ou Goarastra. Das primeiras referências que há em relação a Goa, vêm citadas, das primeiras pelo menos, nos Puranas. Puranas são escrituras e textos sagrados do hinduísmo. E então, num dos capítulos da Sutta Sahita, capítulo 16, vem a seguinte referência em relação a Goa. Ao norte do Gokarna fica um Kshetra, que significa um lugar sagrado em sânscrito, de 7 ionas de circunferência, e no qual está situada Goapuri, que destrói todos os pecados. Pela simples vista de Goapuri, fica destruído qualquer pecado cometido na existência anterior, como a escuridão que desaparece ao nascer do sol. Até o voto de tomar um banho em Goapuri é bastante para se adquirir uma situação elevada noutra vida. Portanto, meus caros, se quiserem ter uma vida melhor noutra vida, desculpando a redundância, façam já uma marcação, uma viagem para Goa. Mas a Goa que nós conhecemos atualmente não era Goa, como já disse, conhecida antigamente. A Goa era propriamente uma cidade dentro de uma ilha, e essa ilha é chamada Tiswari, que significa 30 aldeias. Podem ver aqui neste mapa a cor-de-rosa, todos esses limites. Era formado por 2 braços do mar, e é formada por 2 braços do mar. A norte o rio Mandovi, a sul o rio Zuari, tem 20 km de comprimento na ponta, desde o Cabo de Rama, do Cabo de Rajbavan, para onde fica o Palácio do Governador, até, portanto, a parte mais distante. E tem um perímetro de 35 a 40 km, uma área de 150 km quadrados. Para falar na história de Goa do antigamente, temos que então saber que existiam vários estados na vizinhança de Goa. Eram os Kadambas, os Chalúquias, os Ratas, Yadavas, Vijayanagar, Bamamidas. Quase todos esses estados eram estados hindus. No entanto, houve também estados islâmicos. E, naturalmente, sendo a Goa, principalmente, praticamente uma cidade, tentavam conquistá-la porque Goa tinha uma localização privilegiada.
Do que se sabe da história passada de Goa, foi que pelo menos do século III a.C., quem teria governado Goa seria a dinastia Maurya, do imperador Ashoka, muito conhecido, que chegou a governar todo o subcontinente indiano, desde Afeganistão até praticamente a ponta da Índia. Como sabem, ele era hindu, mas depois converteu-se ao budismo. Posteriormente, com o declínio do Império Maurya, vieram os Satavahanas da Kolhapuri, os Bojás, e na altura dos Bojás, a Goa era governada pelos Bojás e a capital era Chandor, que faz parte da Goa atualmente, mas na altura ficava fora da ilha de Tissuari, ficava naquilo que atualmente chamamos Salsete. Posteriormente vieram os Chaulukyas de Badami, que eram os islâmicos. Depois vieram no século IX, X, os Silaharas, até que vieram os Kadambas, que foram os que reinaram, digamos, mais tempo dentro destas dinastias. E dos Kadambas, o primeiro rei, havia um ramo dos Kadambas de Goa, que era o Guhaladeva, que era conhecido como Vagmari. Vagmari significa que matava os tigres, era um grande caçador de tigres. Depois veio o filho dele, o Chastadevi, o Jayakasi I, até o Jayakasi III. Eu faço aqui uma referência ao Jayakasi I, porque no ano 1013, Goa teve o seu primeiro asilo de mendicidade. E a parte financeira, o dinheiro para sustentar esse asilo de mendicidade, vinha do imposto sobre os comerciantes, e alguém que tivesse morrido sem deixar um testamento, portanto, os seus bens revertiam-se para esse asilo de mendicidade. Também tiveram o seu declínio, depois vieram os Yaravás, e a primeira invasão e ocupação daquele território de Tissuari foi islâmico, foi do rei do Honor, de Jamaluddin. A população não estava muito contente, porque sempre houve uma rivalidade entre os islâmicos e os hindus, até que um poderoso rei hindu do estado de Vijayanagar, o rei Harihara, conquista Goa. Mudou a religião do conquistador, mas também não era de muito bom grado dos habitantes da terra. Dizem os cronistas portugueses, principalmente João de Barros, que entre 1440 e 1469, Goa seria um Estado independente. Mas não se sabe bem quem teria governado, nem não. Está muito, digamos, não está bem definido essa parte da história de Goa. Entretanto, vem a dinastia Bamamida, posteriormente a dinastia de Bijapur, em 1489, e na altura da conquista de Afonso de Albuquerque, em 1510, quem reinava em Goa era o Adil Shah, Yusuf Adil Shah. Ora, Afonso de Albuquerque, numa primeira tentativa no dia 1 de março, de início sucede, mas depois há um contra-ataque do Adil Shah, ele tem que recuar, passa as monções no Mandovi, depois regressa, vem até a ilha de Angediva, onde recebe reforços, trata dos barcos que, enfim, estavam danificados e tal, e volta numa segunda tentativa, e então, definitivamente, a 25 de novembro de 1510, conquista Goa. 25 de novembro, dia da Santa Catarina de Alexandria. Por isso, a santa padroeira do Goa é Santa Catarina, e não São Francisco Xavier, como muita gente pensa que é o padroeiro. Ele não é o padroeiro de Goa. Ele é o santo protetor de Goa, é conhecido como Gointo Saibo. Não é padroeiro. Mas aqui queria agora pôr-vos uma pergunta. Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo da Índia e chegou a Calicut, Kozhikode atualmente, em 22 de maio de 1498. Porquê só 12 anos depois o Afonso de Albuquerque vai conquistar Goa? O que é que aconteceu neste período? Ora bem, segundo rezam também os cronistas do tempo, havia várias razões para isto. Nem tudo bate certo, há muitas dúvidas, mas vou tentar ser breve e explanar alguns pontos principais. Quando Vasco da Gama chega a Calicut, enfim, oferece as prendas, etc., ao Samorim de Calicut,
mas o Samorim era altamente influenciado pelos árabes que negócio das especiarias. E, portanto, eles não viram do bom grado o Vasco da Gama querer ficar com uma feitoria em Calicut para poder fazer, portanto, o negócio das especiarias. E houve muitas escaramuças ao longo desses anos todos. Felizmente, para Vasco da Gama, o rei de Coxim entrou, que não se dava bem com o de Calicut, deu uma feitoria ao Vasco da Gama em Coxim. E era de onde começaram a fazer negócios. Por outro lado, o Afonso de Albuquerque, que na sua primeira vez que esteve em Goa, em 1503, regressou em 1504, quando regressa ao reino e fala ao Dom Manel, na corte, em Portugal, havia duas correntes. Havia uma corrente que só queria o negócio e mais nada, e a outra corrente queria mesmo o império. E um dos a favor do império era Afonso de Albuquerque, e o Dom Manuel dá-lhe o apoio. Portanto, então nomeia Afonso de Albuquerque como governador da Índia. Ele chega lá e tem alguns problemas com Dom Francisco de Almeida, que era o primeiro vice-rei, que não quis ceder de imediato o governo. Há um contencioso, não vou debruçar muito sobre isto, mas em 1509 tomam posse e quando o seu plano inicial era ir, segundo consta, ir a Ormuz, que eles já tinham conquistado, mas que havia alguns problemas para resolver lá. Mas, entretanto, recebe uma mensagem do que dizem os livros, que seria um corsário indiano, que é o Timoja, que diz, então, mas que queria conversar com ele. E o que é que lhe propõe? Em vez de ele ir para Ormuz, por que não conquistar Goa? Porque Goa já era um porto próspero. Era um entreposto para negócio de cavalos, especiarias, muita coisa. Era mesmo rica a Goa. E que ele teria conseguido convencer o Afonso de Albuquerque, na ilha de Angediva, para tomar Goa. Ora, parece-me um bocado forçado esta tese. Alguém que já tinha um plano bem feito, um estratega como era o Afonso de Albuquerque, só porque um corsário dizia ele para ir para o outro lado, que ele aceitasse isso. Eu penso que ele já tinha esse plano por ele. Mas, enfim, ele decide e aceita, e pensa-se que o Timoja quereria ficar com o território, portanto, de Goa, da altura, até porque a população local não via com bons olhos o domínio dos maometanos. E o certo, como já disse, ele na primeira vez não é sucedido e acaba por conquistar Goa. Nessa mesma altura, em 1510, são oferecidos Bardês e Salcete, que eram duas tanadorias, isto é, territórios com autonomia administrativa e judicial, mas depois há uns conflitos vários e só em 1543, definitivamente, Bardês e Salcete fazem parte também da ilha de Tissuari. Assim sendo, as velhas conquistas, que é esse território que está tudo aqui encarnado, constituem as velhas conquistas, que têm, portanto, digamos, a presença portuguesa mais longa, que é composto por ilhas, que é esta tal ilha de Tissuari, a ilha de Chorão, de Divar e de Jua. São várias ilhas aqui, como podem ver. Bardês, que tem como capital Mapsá, Tissuari tinha depois, verão mais tarde, a capital era a velha cidade, mas antes disso ainda houve outras, e Salcete, capital Margão. Em 1917, a península de Mormugão é desagregada de Salcete e passa a ter como capital Vasco da Gama. Portanto, isto é tudo velhas conquistas. Qual é o ponto mais, digamos, marcante das velhas conquistas? São as conversões. Porque se pensava, quando o Vasco da Gama foi por lá, que eventualmente iria encontrar cristãos em Goa, na Índia. Em Goa não havia cristãos, quando o Afonso de Albuquerque conquistou. Havia cristãos em Kerala. Teriam sido o apóstolo São Tomé, o tal que duvidou da presença de Cristo, da ressurreição de Cristo, que teria sido o apóstolo responsável por converter alguns indianos, mas no estado de Kerala. Nós podemos dizer que, em termos de conversão, há 3 fases. De 1510, de conquista, até 1540,
a segunda fase de 1540 a 1580 e a terceira de 1580 a 1610. Na primeira fase, com Afonso de Albuquerque, havia uma grande tolerância religiosa. A missão era franciscana, mas apesar de tudo foi um pequeno número de convertidos. Já na segunda fase, com a chegada dos jesuítas, principalmente do padre Miguel Vaz, há uma grande intolerância religiosa, com destruição dos templos, e é pedida a Inquisição. Fala-se muito sobre a Inquisição, no meu entender, nem sempre corretamente. A Inquisição foi pedida por várias razões, e a razão principal é que os governantes portugueses da altura eram extraordinariamente corruptos, de tal modo que o cronista da época, Gaspar Correia, escreve numa carta: tudo mudaria se o rei ordenasse que a cabeça de um dos governadores da Índia fosse cortada no cais de Goa. Podem ver, portanto, como é que era a corrupção. Pelo visto, não mudou muito até agora nos tempos presentes. Por outro lado, havia muitos novos cristãos judeus convertidos de cá que iam para Goa e depois mantinham as suas práticas da religião prévia, judaica. Também havia outros que tinham, por causa do sincretismo, os goeses, os tais que converteram, mantinham prática religiosa hindu. Há um certo sincretismo dos convertidos goeses, ainda hoje existe. E havia também alguns goeses que voltavam, tinham recaídas e voltavam a converter ao hinduísmo. Ora, era por isso que foi pedido a Inquisição, e não para fazerem conversões forçadas, como se costuma dizer hoje em dia. Enfim, os vencedores escrevem sempre a história, como todos nós sabemos. O terceiro período, que há um aumento de 1580 a 1610, há um aumento significativo das conversões, a construção das igrejas, e os jesuítas já são mais moderados nas suas atitudes de conversão. Outra história é a história das novas conquistas, que é todo no mapa de Goa o que vê cinzento. E a conquista das novas conquistas, desculpando também a redundância, não é um momento, é um processo ao longo do tempo. E assim nós temos que de 1763 a 1791, aqui o Pondá, que era o rei da Sunda ou rei de Sundém, que também tinha poder nas terras de Zambaulim e de Canacone, nesse período todo, junta-se, portanto, ao território de Goa. De 1781 a 1788 eram os Bonsulós, e então é Pernem e Bicholim que junta-se também ao território. E em 1746 é esse território de Satari que também se junta, cujos chefes eram ranês. Durante todo esse período, praticamente, portanto, segunda parte do século XVIII, digamos, andaram em luta os principados e as povoações das novas conquistas, que acabaram definitivamente, digamos assim, por juntar-se a Goa, formando a Goa atual, todo esse território. Então, o que é Goa, em termos geográficos? Goa tem 3.702 km². No seu comprimento, tem 105, de largura 60. O ponto mais alto, devo dizer que Goa, a oeste, é o Oceano Índico, ao norte é o rio Tiracol, e grande parte do leste é a Cordilheira de Gats, onde o pico mais alto é o São Seguro, com 1.066 metros. Tem uma cascata muito célebre em Goa, de 310 metros, que é a cascata de Dutsagoura. Tem uma ótima rede fluvial, com vários rios, os dois maiores sendo o Mandovi e o Zuari. E faço aqui também uma referência à Ilha de Angeriva, que é esta ilha que vem aqui, porque exatamente por causa de fatos históricos que ocorreram. Porque o Vasco da Gama declarou o território português de Ilha de Angeriva ainda em 24 de novembro de 1498, e porque Afonso Albuquerque lançou a conquista de Goa da Ilha de Angeriva. Para além disso, temos também uns 3 ilhéus, que é de São Jorge, Morcegos e São Jacinto. A população de Goa, o último censo
é 1.817.000 habitantes, dos quais 66% são hindus, 25% católicos e 8% islâmicos. A língua oficial de Goa é o Konkani, é uma língua indo-europeia derivada do sânscrito, do qual irei falar mais adiante. E a primeira, já irei falar disto novamente, sobre a cidade de Goa, mas antes disso, a partir de 1843, desculpem, passou a ser a capital de Goa, é Panjim. Como sabem todos tão bem, no dia 18 de dezembro de 1861, houve a invasão e ocupação do território de Goa pela União Indiana, e Goa foi integrada como território da União. Há alguma controvérsia porque uns chamam invasão e outros dizem libertação. E eu penso que uma coisa não tem a ver nada com outra. Que houve invasão, houve, eu assisti, e como eu, milhares de pessoas, houve tropas que invadiram. Aliás, o próprio Supremo Tribunal da Índia, num célebre caso que foi onde um padre goês recusou adquirir a cidadania indiana, dizendo que ele tinha nascido português e queria morrer português, chamado o padre Francisco Monteiro, mais conhecido como padre Chico Monteiro. Esse caso teve o parecer do Supremo Tribunal da Índia, na pessoa do juiz supremo Hidayatullah, que em 1970 escreveu, verdadeira anexação por conquista e subjugação. Portanto, uma coisa é conquista, outra coisa, quem se sentiu libertado é libertação, quem não sentiu não é. Portanto, não deve haver uma confusão em relação a isto. Goa já era um território que sempre foi cobiçado e assim que foi integrado no território da União. 2 estados vizinhos da Índia que quiseram integrar Goa no seu território, que era mais para o norte o estado de Maharashtra e mais para o leste o estado atualmente chama-se Karnataka. No dia 16 de janeiro, a nossa sorte de não termos sido integrados foi porque tivemos um líder extraordinário que tive o prazer de conhecer e que fui também da causa, na altura com 17 anos, que era o Dr. Jeque Sequeira. E assim conseguimos que houvesse um referendo, que foi muito conhecido como o Opinion Poll. A alternativa que nos foi dada era a integração no Maharashtra ou manter-se como território da União. Nós ganhamos por 54% dos votos versus 46% dos que queriam a integração, isto deu cerca de 33.034 votos, e mantivemos como território da União. Em 1987, Konkani foi conhecido como língua oficial de Goa, e a 30 de maio de 1987, Goa passou a ser um Estado dentro da União Indiana. Atualmente, portanto, Goa é um Estado, tem como representante do governo central um governador e tem uma Assembleia Legislativa, que é uma Assembleia unicameral. Temos 40 deputados, os círculos são uninominais e a legislatura dura 5 anos e está situada oposto da cidade de Panjim, em Porvorim. Depois de não termos visto, então, resumidamente, a situação de Goa, vamos então agora ver como é que se dá, quem somos nós, o povoamento de Goa. Então, o povoamento de Goa tem 2 vertentes. Tem uma vertente tribal e tem uma vertente indo-ariana. A vertente tribal, a migração tribal, dizem que são os primeiros habitantes que teriam chegado a Goa, 1500 anos antes de Cristo, e os primeiros foram os mares, que foram provenientes do sul da Índia, que são o resultado de um cruzamento dos austro-asiáticos. Posteriormente veio uma tribo pastorícia, os Gonvilis, do sul da Índia, e enquanto as primeiras 2 tribos eram do sul da Índia, posteriormente vieram 2 tribos da Índia Central, que eram os Gaurés, que eram os lavradores da terra, e posteriormente os Kumbis, que eram da Índia Central, caçadores que trabalhavam exímios a trabalhar com lama e barro, e atribui-se a eles uma das coisas que eu vou falar mais adiante, que são as kazanas, que são sistemas agrícolas integrados. Ora, como disse, a outra migração para Goa é a migração indo-ariana. A evidência desta migração indo-ariana temos 2. Foram encontrados pergaminhos em Kanákono, do sul de Goa, que traçam a origem dos indo-arianos da Rússia Central na fronteira com Cazaquistão.
mas mais recentemente, há uns anos esta parte, vários estudos bastante bem sintetizados num livro de Bernardo Elvin de Souza, de Laço para Vous, que mostra a evidência genética através do estudo do DNA de onde é que os goeses vieram. Então, como sabem, hoje em dia é consensualmente aceito que o Homo sapiens partiu da África. E através da fenda, da grande fenda, passou para o Médio Oriente. De um lado veio para a Ásia, para o próprio Médio Oriente e para a Ásia, e do outro lado veio para a Europa. Do lado da Ásia, vieram até o Irão, a Cordilheira de Zagros, no Irão, e dali vieram, portanto, através do Médio Oriente, e estabeleceram, depois de várias mutações, na bacia do Vale do Indo, no atual Punjab, no Uttar Pradesh e Rajasthan. Tiveram contacto com os sumérios, como sabem, é uma das grandes civilizações da Babilónia. E eles estabeleceram-se nas margens do rio Sarasvati. Tiveram cruzamentos com outros povos das estepes, dos ancestrais do sul e do norte da Índia. Passado alguns milhares de anos, extinguiu-se a civilização do Vale do Indo. Já vão ver a causa provável da extinção da civilização do Vale do Indo. Não foi de um momento para o outro, foi um processo também que levou centenas de anos, provavelmente. E então, nessa altura, os habitantes foram para o leste, foram para o norte e para o sul. Um desses subgrupos, o subclado JSP1 14805, imbuídos de uma cultura de ancestralidade de sul da Índia e de norte da Índia, chegaram a Goa como colonos, onde se estabeleceram. Aqui neste estudo também podemos ver o vermelho mais escuro, que é o haplogrupo LM20 de alta frequência no Vale do Indo. E como podem ver, Goa está aqui. E, portanto, a evidência genética da migração indo-ariana que vem do Vale do Indo. Por que a civilização do Vale do Indo extinguiu-se? Todos estes rios que percorriam, portanto, incluindo o Sarasvati, são alimentados pelas neves dos Himalaias, bem como pelas monções. Ora, o que aconteceu é que houve uma desertificação progressiva da região, pode ter havido uma deslocação de placas tectónicas. O certo é que houve uma extinção do rio Sarasvati e, como tal, as populações, portanto, migraram para outros lados, para o Oriente, Norte e Sul, como acabei de dizer. Breves palavras sobre esta civilização do Vale do Indo. É uma civilização que existiu 3.300 a 1.300 anos antes de Cristo. É uma civilização, a primeira civilização urbana da antiguidade. Tinha casas de tijolos queimados, sistemas elaborados de drenagem e abastecimento de água, grandes edifícios não residenciais e eram detentores de novas técnicas de artesanato e metalurgia. Ainda no século passado foram descobertas duas grandes cidades, a Mohenjo-Daro e Harappa, que são hoje em dia considerados Património Mundial da Unesco. Posto, então, depois de termos visto a geografia e quem somos nós, vamos então agora, vou falar a segunda parte, e de qual sou um grande defensor, o conceito da goanidade. O que é que eu entendo, não sou eu, mas neste caso sou eu que apresento, o que é que eu entendo para goanidade? A goanidade é um conceito intrínseco à etnicidade. E o que é que diz o dicionário Oxford sobre a etnicidade? Que é um agrupamento de pessoas que se identificam com base em atributos compartilhados que os distinguem de outros grupos, como um conjunto comum de tradições, ancestralidade, idioma, sociedade, cultura, dentro da sua área de residência. Os grupos étnicos muitas vezes continuam a falar línguas relacionadas e compartilham um pool genético semelhante. Por aculturação, adoção e conversão religiosa, indivíduos ou grupos podem, com o tempo, mudar de um grupo étnico para o outro. Ora, para além dessas particularidades, no caso de Goa, é muito exemplificativo da sua identidade cultural a interação do seu povo com o meio ambiente.
E vamos tentar agora, vou tentar exemplificar tudo o que acabei de dizer para mostrar que temos então uma etnicidade, uma identidade cultural própria da Goa. Em relação à interação do goês com o seu meio ambiente, o seu estilo de vida, nós somos conhecidos por muitos habitantes do resto da Índia, e não só, como os sossegados, palavra que deriva do português, sossegado. Para alguns é utilizado pejorativamente, como sendo preguiçosos, mas não. O sossegado é o goês, para o goês ele é o senhor do seu tempo. O goês determina o ritmo da vida e vive em harmonia com a natureza. Podemos ver nessa fotografia que está aí ao lado, aquela casa está completamente inserida na natureza. Não, estas plantas não foram plantadas a seguir a construção da casa. As casas em Goa, na sua esmagadora maioria, não citadinas, naturalmente, têm todo este ambiente de serem rodeadas da natureza. Até posso dizer, em termos de, enfim, de alguma brincadeira, por exemplo, nós em Goa, quando conhecemos o tempo, aqui, como sabem, o tempo é tempo médio de Greenwich. Na Índia é o Indian Standard Time. E nós em Goa é o Goan Standard Time. Portanto, o Goa Standard Time é um tempo em que, pronto, aproximadamente àquela hora devemos chegar lá, não é obrigatoriedade da hora. Por outro lado, quando alguém passa a alta velocidade num carro ou numa moto, a reação não é insultar a pessoa. Provavelmente deve tirar o pai do forca, é o que os goeses dizem, a expressão que os goeses utilizam neste caso. Passamos para a nossa língua, a língua Konkani. Como já disse anteriormente, ela deriva do sânscrito. A escrita pode ser em Devanagari, que são caracteres locais, ou romana. É falada por 2.300.000 habitantes, todos em Goa, mas também nos estados vizinhos, nas populações limítrofes de Goa. É Maharashtra, Karnataka e Kerala. É falada em todo o território de Goa, como acabei de dizer, mas que faço aqui uma ressalva, que os hindus escrevem na sua maioria Maratha, porque as escolas primárias, nas novas conquistas, o meio, o veículo do ensino é o Maratha. Portanto, eles falam em Konkani, mas escrevem a Maratha. Como disse também, o Goa teve o estatuto, oficialmente foi reconhecido como língua de Goa, e depois, ao nível da Índia, em 1992. Quais são algumas características da língua Konkani? Uma, principalmente em Goa, é ter algumas palavras de origem portuguesa, como, por exemplo, a mesa é mese, a cadeira é codel, a janela é zonel. Tem também uma expressão, uma interjeição, que é uma interjeição afetiva de surpresa. Nós iniciamos qualquer frase com are. Portanto, é também tipicamente goês. E mais, para mostrar a riqueza da nossa língua, da língua de Konkani, vejam como é que nós exprimimos em Konkani o nascer do dia. De acordo com a luminosidade do dia, ainda as primeiras está a escuridão a esvanecer, e em Konkani dizem Fantenzalém. Entre as 5h30 e as 6 dizem Jirmirlém. Quando o sol aparece, primeiro raio vermelho, dizemos Tambrem Futlém. Após o nascer do sol, dizemos Dis Futló. E por último, já em pleno dia, dizemos Dis Uderló. O Deló, o nascer, é só emprego no caso do sol. Por isso podemos dizer Surya Uderló. Surya é sol em sânscrito. Não podemos dizer um bebê nasceu, o Deló para o bebê. É só em relação ao sol. Esse é só para ver a riqueza do Konkani. Vamos ver dois aspectos que são, para mim, muito de realçar na nossa ancestralidade. São as kasanas, como já tinha feito a referência. O que são? A kasana é uma expressão exclusivamente goesa com origem no sânscrito. É um sistema agrohídrico. Implica terra recuperada aos pântanos. E o objetivo é controlar as marés, a salinidade e a erosão dos solos. E é muito importante no cultivo do arroz e outros cereais e piscicultura. Repare, os holandeses dizem Deus criou o mundo e os holandeses criaram a Holanda. É caso por dizer, e os goeses criaram a Goa, principalmente em termos de agricultura. Outro dos grandes aspectos importantes da nossa ancestralidade são as gauncarias, são as comunidades das aldeias. Dizem
que tiveram sua origem na Suméria. Isto porquê? Porque as aldeias estavam centradas no templo e a terra era propriedade coletiva pertencente à respectiva aldeia. Quem é que eram os chefes da aldeia? Eram as famílias primitivas, que eram os clãs familiares, que eram chamados vanguards das aldeias. Essas terras eram arrendadas e o lucro proveniente do arrendamento era distribuído primeiro pelos trabalhadores da terra, era dado ao templo, pelas benfeitorias, pelos mais necessidades e depois pelos gauncários, portanto, pelos donos, digamos assim, antepassados das terras. Agora passamos a ver algumas tradições de Goa. Uma das tradições, tradição católica, é chamado patolio. Podem ver aí na figura ao lado. É um doce que se faz, pode ser feito em qualquer altura do ano, mas a tradição é no dia 15 de agosto, festa da Ascensão de Nossa Senhora. São panquecas de arroz, com recheio de coco fresco com jagra, envolto em folha de açafrão e cozido em banho-maria num recipiente que chamamos um cofró. Daqui a 10 dias vamos ter a festa de São João. Como sabem, é São João Batista. Está ligado ao batizado de Cristo e à água. Em Goa, a festa de São João é uma festa comunitária. E como é que é celebrada? Saltar ao poço, nas aldeias, naturalmente. Os foliões enfeitam-se com motivos de natureza, folhas de jaqueira, de coqueiro, o que quer que seja, e os que conhecem comem bagos de jaca, que é um fruto dos trópicos. Esta tradição é uma tradição hindu, que é o Jatra, que são festivais de peregrinação. O Jatra mais conhecido é o Jatra de Sirigão. Qual é a particularidade? Os que tomam parte neste festival andam descalço sobre um tapete de carvão em brasa. Não lhes acontece nada, andam mesmo. E nessa ocasião, petiscam doces, um deles são laranja, carioboriós. O carioboriós, que vem aí ao lado, são palitos, digamos, feitos de farinha de lentilha, embebidos numa calda de jagra com gengibre. Tem um sabor único, foi reconhecido como governo de Índia como sendo de origem goesa. Neste momento, há também noutros sítios levados pelos goeses. Outra tradição é o roce, que é uma tradição pré-matrimonial das comunidades cristã e hindu. É o banho do leite de coco da noiva ou noivo, nas famílias católicas, ou a emulsão de açafrão, nas famílias hindus. Tem lugar no balcão, que verão mais adiante quando falar da arquitetura civil, ou sala, casas católicos, ou de fronte de Tulsi, no pátio interior das casas hindus, ou no exterior, que é Tulsi, é uma planta sagrada para os hindus. Por último, para falar das tradições da goanidade, vemos a tornaboda, que é, por tradição, a festa do casamento e sempre lugar em casa do noivo. Passado alguns dias, por vezes, no dia seguinte, havia outra cerimónia conhecida como tornaboda, na qual os recém-casados juntavam a família do noivo, onde eram obsequiados pelos pais da noiva como uma festa destinada à celebração do regresso da filha, depois de casada, ao lar paterno. Fazia parte desta festa um boda aos pobres, conhecida em Concanim como bunjaon, que era servida no chão. Todos os pobres das aldeias eram convidados para o almoço na eira e, como disse, o almoço era servido no chão. Mandava a tradição que fosse a noiva a servir os convívios, pois se não o fizesse, segundo uma superstição corrente, o casal não teria filhos. Terminado algumas tradições, vou agora para um campo onde não há consensualidade e há mesmo, digamos, uma visão distinta de cada uma das partes. É sobre a arte indo-portuguesa. A arte indo-portuguesa é resultado de uma simbiose de duas culturas distintas e contribuiu no espalhar dos costumes da época. Graças a esta arte foram documentados e imortalizados inúmeros hábitos. De fato, a arte indo-portuguesa não era domínio dos portugueses. Foi, bem pelo contrário, porque houve pouca percentagem de artistas portugueses em comparação com a dominação dos artistas indianos, mestiços e mongóis. Isto veio publicado
na revista Água Viva no seu blogspot. Por outro lado, Teotónio de Sousa, um historiador muito conhecido, já falecido, dizia que a designada arte indo-portuguesa, acerca da designada arte indo-portuguesa, que o património artístico indo-português, como uma prodigiosa aventura, é o resultado do encontro entre civilizações. Pedro Dias, um dos grandes conhecedores da arte indo-portuguesa, refere que, em relação à arte indo-portuguesa, a miscigenação total, adaptabilidade, interpenetração da função da raiz ocidental com gosto oriental, tais são as características desta arte, a que, sem qualquer prurido, chamamos indo-portuguesa ou luso-indiana. Eu não sou um expert nessa matéria, mas faço aqui uma chamada de atenção. Quando nós dizemos que é uma interpenetração, quando ele diz que é uma interpenetração da função da raiz ocidental com gosto oriental, nós sabemos que a arte tem duas funções. Tem a função da funcionalidade e tem a função estética. Mas o que define mais a arte, quanto a mim, é a estética, que é a beleza. E, portanto, não tanto a funcionalidade. Diogo Lemos, que é investigador no Centro de Estudos Internacionais, ao falar da arte indo-portuguesa, diz o seguinte: poderíamos falar das igrejas, do mobiliário, da arquitetura, sem esquecer também do concanim, do fanim, do sossegado e de tantos outros elementos da vida cotidiana goesa. Em última análise, o Portugal que podemos encontrar hoje, em Goa, não é aquele que somos, mas sim aquele que fomos. Neste caso, não tenho grandes comentários a fazer, só que, no meu entender, a arte não pode mudar com os tempos. Podem mudar algumas coisas, mas uma arte, essa arte ou há ou extingue-se, ou deixa de existir, ou deixa de ser falada. Portanto, não concordo com, é uma visão diferente. Por último, quero aqui dizer uma passagem do Paulo Varela Gomes, do falecido professor Paulo Varela Gomes, que viveu em Goa largos anos, foi representante da Fundação Oriente, que foi professor de História da Arquitetura, uma pessoa de vasto conhecimento. E segundo Paulo Varela Gomes, as expressões artísticas locais nunca foram imediatamente reconhecíveis como portuguesas ou indianas. São goeses, um todo do qual Portugal faz seguramente parte, mas que as torna distintas, originais e únicas na história mundial. Eu subscrevo na íntegra esta afirmação do professor Paulo Varela Gomes. E vou tentar justificar agora, em algumas expressões artísticas, qual é a posição, portanto, que defendo. Vejamos na arquitetura civil. A arquitetura civil, hoje em dia, casas católicas em Goa são conhecidas como Portuguese houses. Sinceramente, estou por saber porque é que dizem Portuguese house. Vejamos uma planta interior de uma casa goesa. Há um compartimento que, em Konkani, nós chamamos vazari, que em português, por tradução, será a casa de jantar. É um compartimento longínquo, longuíssimo, profundidade 3 vezes maior que largura, onde tem lugar as refeições, que se processam segundo uma longa fila. Podem ver aqui, este é o vazari. É uma mesa comprida, com bancos de 2 lados, e por isso a expressão vamos sentar à mesa significa isso mesmo, sentar todos ao longo da mesa. Até hoje, quando vou à casa dos meus avós paternos, quando vamos para uma refeição, sentamos assim, num banco ao corrido. Vejamos uma casa hindu. Também tem o vazari, mas além do vazari tem o pátio interior, que é o Rajangan, que é o pátio central da casa hindu, e ainda um outro compartimento, que é o Saderi. Saderi é um salão onde se fazem as festas tradicionais, que também existem nas casas católicas, como seja as tornabodas, os batizados, grandes eventos da família, que têm lugar nesse compartimento. Por outro lado, as janelas em Goa, as janelas tradicionais, são estas janelas, como veem aqui,
São armados numa grelha de madeira preenchido por pequenas placas de ostras colocadas em escama. Dotam os ambientes de uma iluminação suave, permitindo ainda a circulação do ar. São estas janelas em carepa. Ainda em relação à arquitetura civil, temos aqui o chamado balcão. Este aqui é o balcão. Esses alpendres cumprem uma função social. Os momentos de lazer eram reservados aos jardins protegidos por altos muros. O que é que acontecia? Na tradição oriental, a vida da família faz-se virada para dentro de casa, ao contrário do Ocidente, que a vida faz-se para fora. Dado o sistema de castas que existe, e existiu ainda com muito mais força anos atrás, qualquer indivíduo não podia entrar dentro da casa. E, portanto, era aqui, no balcão, que os das castas inferiores eram recebidos. Por outro lado, ao ter esse plano e aqui à frente um muro, as pessoas que cá de dentro podiam aperceber-se do que passava lá fora, enquanto os de fora, por causa do muro, não sabiam o que é que se passava cá dentro. Portanto, a observação do que se passava no exterior tinha no balcão a qualidade de não ser visto de rua. Portanto, tinha essa função também. E é típico da Casa do Goa. Passamos para a arquitetura religiosa. No seu livro A Arte de Goa da Mãe e Deus, Carlos Azevedo diz que a fonte de inspiração nas igrejas de Goa são motivos europeus, Renascimento, Barroco, Rococó, Maneirismo, mas também motivos hindus e motivos persas e indo-muçulmanos, saídos da arte Gujarat e da arte mogol. Este púlpito, esta figura de púlpito da Basílica do Bom Jesus, não é difícil entender que é uma figura hindu. Portanto, vê-se nitidamente que foi feito por artesãos hindus. Aqui estou a falar da urna de São Francisco Xavier. Foi executada em prata por ourives goeses entre 1636 e 37. É uma concepção que tem fortemente italianizante, com mísolos e colunas coríntias, aqui. Mas depois, a superfície é coberta por uma filigrana oriental e a parte superior do sarcófago, caracteristicamente oriental, com um desenho ondulante e aparato exótico. Vejamos os templos hindus. A arquitetura religiosa hindu. O templo de Shantadurga em Pondá. A planta hindu foi influenciada pela arte cristã e muçulmana. A cúpula dos templos, neste caso, assemelha-se ao das igrejas. E a nave central, com candeeiros e o santuário, aqui, é mais parecido com um retábulo do que o Santo Sanctorum do templo hindu. Portanto, é uma forte influência cristã. Podemos dizer que indiretamente, sim, tem influência portuguesa, mas, digamos, tem muito mais, toda essa arte foi feita por artesãos hindus. Vejamos a arte do marfim. A arte búrnea, isto é, do marfim, na Índia, data de tempos muito remotos. Há peças conhecidas datadas do século III a.C. Portugal não tinha qualquer tradução em búrnea antes do Renascimento. Os portugueses, ao chegarem aos novos territórios, por exemplo, asiáticos, depararam com uma escultura em búrnea muito desenvolvida. Isto diz a doutora Maria Cristina Oswald, no seu artigo, sobre formas e técnicas com especial incidência na imaginária indo-portuguesa. 1000 anos antes de Cristo, o Ramayana, o grande poema épico, menciona um prêmio para esculpidores a marfim. O que os jesuítas fizeram foi adequar a imaginária cristã à atávica vocação dos indianos e singaleses para o trabalho a marfim. Esta Nossa Senhora da Conceição também não deixa dúvida que é uma figura completamente hindu. Vejamos no mobiliário. Estes são contadores indo-portugueses. Podemos ver que sabemos que são trabalhados com a teca, madeira típica de Goa, o marfim e com incrustações. Então, essa cadeira é cadeira tipicamente trabalhada, uma cadeira, digamos, goesa. A ourivesaria religiosa, esta é a cruz de altar da Igreja de Santa Cruz, é prata branca com incrustações de pedras preciosas e os elementos decorativos cinzelados e fundidos sobre toda a sua superfície também são tipicamente da expressão
digamos, da orivesaria hindu. Ainda na orivesaria goesa, podemos ver aqui essas pulseiras, que têm a sua origem nos brahmins de Daivad Dinyan. O que é que isto tem de original? O 7 é considerado um número auspicioso em Goa. 7 pulseiras unidas por um clipe e um anel composto por 7 anéis finos é dada à noiva no dia do seu noivado ou casamento. Passemos para a culinária. A culinária de goesa tem culinária hindu, e a hindu, por sua vez, tem vegetariana e não vegetariana. Vegetarianos ortodoxos puros e ortodoxos moderados, e não vegetarianos, que consomem carne de aves e cabrito. Este que vem aqui prato, que é o prato mais, digamos, petiscado nos cafés de Goa, é o bhaji puri, que é tipicamente também goês. Passamos para a culinária católica. A culinária católica temos a culinária goesa pura, temos caril, chacuti e balsão, alguns conhecem esses pratos. Em relação ao caril, quero fazer uma chamada de atenção. É verdade que há caril, o caril é todo sul da Índia. Há caril no Karnataka, há caril no Maharashtra, e há caril em Kerala, e há caril também em Goa. Só que o caril de Goa é diferente do caril dos outros estados. E eu já estive, provei e posso dizer. Mas um grande escritor indiano, Rohin Mistry, Parsi é de origem persa, neste momento emigrado nos Estados Unidos, escreve no seu livro Tales of Firozabad, histórias que se passam no bairro Parsi de Bombaim, que os Parsis, a comunidade, nem todos, mas muitos deles muito ricos, os Tatas, os Birlas e tudo mais, contratavam sempre empregados goesas, entre outros, por um motivo. Para que aos domingos da reunião familiar, estas empregadas fizessem o caril goês, porque tipicamente era muito apreciado. A culinária indo-portuguesa também existe, e aqui acho que sim, senhor, podemos dizer que existe uma culinária indo-portuguesa, porque os chouriços foram levados pelos portugueses de cá, só que nós lá pusemos os condimentos. E então, sim, é uma culinária indo-portuguesa. O mesmo acontece naquilo que nós chamamos de vindalho, que é a abreviatura da vinha de alho. Mas aqui é outra coisa. Qual é a grande contribuição de Portugal nos termos da culinária? É o vinagre. Porque em Goa era e ainda é, a acidez não é dada pelo vinagre. É dada pelos frutos silvestres, casca de frutos silvestres. Caso do tamarino, caso de brindão e ainda casca da manga verde. Era isto que era dado. Por que é que nós não tínhamos vinagre? Porque na religião hindu e islâmica não é permitido o vinho. E o vinagre é feito da fermentação do vinho. Portanto, não podia haver vinho. E foi o grande contributo que os portugueses deram, foi em termos de vinagre. Mas, aqui temos a aguardente goesa, que também conseguiu em 2009 o título de identidade geográfica. A aguardente de caju é tipicamente goesa. Só que o caju não havia em Goa. Os portugueses, na sua globalização, levaram o caju do Brasil para Goa. E os goeses, sim, fermentaram e fizeram depois a aguardente. O caju, o feni também, que significa a espuma, deriva do sânscrito, também pode ser feito do coco. Portanto, a aguardente da palmeira. E passemos para a última expressão da goanidade, que é a musicalidade. Eu quero aqui chamar a atenção a 3 factos. As formas de expressão musical, as ladainhas e ao ensino da música. Em termos de formas de expressão musical, quais é que são as nossas formas tradicionais? É o mandó, ndulpoda, dekni, fugri e talgari. Aqui nesta fotografia ao lado, vê o mandó. De acordo com a Susana Sardo, uma das pessoas mais entendidas da musicalidade goesa, o mandó tem a harmonia tonal ocidental, mas quando dançado, é dançado com coreografia indiana. Podem ver aqui, o homem veste a ocidental, a mulher a oriental. O violino está sempre presente, além de outros instrumentos. Outro aspecto muito importante na nossa cultura católica de Goa são as ladainhas. Onde quer que haja um cruzeiro, pode ser nas casas particulares, nas igrejas, nas aldeias ou num descampado, pelo menos por ano há uma ladainha cantada em latim, por pessoas
por vezes analfabetas. Há um violino e uma ladainha cantada em latim. Qual é este gosto pela música? É porque desde o tempo dos jesuítas o ensino da música era fomentado ao nível das paróquias. E este gosto pela música mantém-se, de tal maneira que para muitos nós somos considerados, enquanto músicos, digamos, como os italianos do Oriente. Já que estou quase no fim, quais são os grandes problemas do presente? Quais são as ameaças que nós temos? Nós temos ameaças ao meio ambiente. Porquê é que eu digo quais são as ameaças? Neste momento, e ainda está a decorrer a campanha do Parque Nacional do Molin. Podem imaginar esta tal cascata que vos falei de 308 metros de queda. Querem fazer uma autoestrada no meio disto tudo. O impacto que isto irá ter nesta floresta toda. Por outro lado, querem duplicar as linhas de caminho de ferro em Goa. Para quê? Para transporte de carvão. Mas de onde? De um estado de norte para o estado de sul, sendo Goa o ponto da passagem. Podiam levar para outros, não. Tem que passar por Goa e poluir o território de Goa. Ainda em relação ao rio Manduvi, está cheio, de fronte de Panjim, de barcos casinos, com toda a poluição que isto implica. E ainda por cima, com a ameaça constante do desvio das águas do Manduvi. Estas são as ameaças ao meio ambiente, mas também há uma pressão demográfica. O censo de 1960, nós éramos 590 mil habitantes. Hoje, aí dizia 1800 e tal, aqui tem 1521, variam consoante quem é o organismo que dá as estatísticas, independentemente de um ou do outro, não foram grandes ondas migratórias de Goa. Portanto, eu não sou contra a imigração, até porque eu próprio considero-me, em parte, pelo menos, também um imigrante. Só que tem que haver uma razoabilidade na imigração. Qualquer dia, nós já somos, neste momento, minoritários da nossa terra. E, portanto, toda a nossa identidade está em risco neste processo do desequilíbrio, digamos assim. Mas também há horizontes de esperança. Uma delas tem que ver com a população do território mobilizada na defesa do ambiente e do ecossistema, no revivalismo das tradições e numa diáspora muito alertada e atuante. Em súmula, eu posso dizer que o território do Goa, na atualidade, é consequência da presença portuguesa. Quem fez o território do Goa foi Portugal. Apesar da sua heterogeneidade, a população em Goa vive em convivência harmoniosa. A identidade, goanidade, manifesta-se através do idioma, história, tradições, ancestralidade, sociedade e cultura. Depois do que acabei de apresentar, será que alguém tem dúvidas da nossa identidade cultural? Eu não tenho. As manifestações da identidade cultural têm origem na nossa ancestralidade, bem como na aculturação resultado do contato com outros povos, principalmente com os portugueses. A capacidade de adaptar, miscigenar e conceber novas formas de saber é característica intrínseca dos goeses. Para terminar, deixo aqui este poema de um escritor inglês que nasceu na Índia, Rudyard Kipling. Todos ouviram falar o poema dele, o If, o Si. Eu trouxe aqui a primeira quadra de Ballad of East and West. Desculpe, eu não traduzi, eu não gosto de traduzir poesia. Nem sei, nem tem dotes. Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet, till earth and sky stand presently at God's great judgment seat. O que quer dizer com estas primeiras frases? Oriente é Oriente e Ocidente é Ocidente. E muito dificilmente se encontrarão. Alguém que leia só as primeiras duas frases pode deturpar o sentido do poema. Mas quando lê as outras duas, vê que não é isso que ele quer dizer. But there is neither east nor west, border nor bridge nor but, when true strong men stand face to face, though they come from the end of the earth. Não há diferenças que possam ocultar, digamos, qualquer diferença, podem interpretar mal qualquer diferença que possa existir nas diferenças. Em termos sintéticos, numa síntese, essa mensagem, eu diria que o encontro de civilizações e culturas, principalmente no primeiro encontro, resulta muitas vezes na incompreensão,
hostilidade e intolerância. Em Goa, o encontro de Portugal com Goa também deu, em determinadas épocas, origem a dor e sofrimento, mas também esteve na gênese de saberes e expressões artísticas distintivas, originais e ímpares. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Filipe Monteiro. Abrimos agora aqui uma sessão de perguntas e respostas, e depois desta palestra, que foi uma maravilhosa viagem a Goa, com certeza que haverá muitas dúvidas e muitas questões a colocar. Boa noite. Sim, faça o favor. Antes de mais, muito obrigado pela apresentação. Acho que foi um espetáculo e foi bem apresentada. Em primeiro lugar, gostava de saber, depois para os meus filhos também poderem ver, se estão a pensar disponibilizar a gravação desta sessão. Sim, esta sessão, em princípio, será depois disponibilizada. Exato. Está bem, porque vou share para os meus filhos que eles, os meus pais são de Goa, mas pronto, eu já nasci em Moçambique e eles, pronto, ouvem sempre falar de Goa. O meu pai também é de Salcedo, que foi falado, e pronto, é algo que já há muito tempo, a primeira vez e última que estive em Goa foi em 1970, muitos anos antes, e pronto, e é muito interessante que eles também saibam um pouco de tudo que há em Goa. E como foi dito também, o Konkani é a língua oficial. Por acaso eu pensei que até fosse o inglês. Também gostava de saber se existe, também tem estado à procura, foi falado assobejamente sobre o Konkani, se há algum dicionário de Konkani para inglês, algo desse género, porque eu também nunca encontrei, já perguntei à minha tia ou à minha mãe, mas nunca ninguém soube dizer nada sobre isso. E também, pronto, é bom para os meus filhos também saberem o que é Goa, porque, tal como foi dito, Goa, infelizmente, cada vez mais perde-se a tradição dos portugueses. O doutor António Costa esteve lá, mas pronto, um pouco muito está totalmente a desaparecer o português de Goa. Só os mais velhos é que falam, a maior parte fala inglês, e pronto, e a tradição toda portuguesa das grandes conquistas está totalmente a desaparecer. Mas pronto, é a vida. E era isso, e isso serve também um pouco para os meus filhos, não? Era só isso. Quer dizer? Eu só quero dizer que em relação ao dicionário, sim, há dicionário Konkani inglês, há. Goa, a Universidade de Goa tem uma cadeira de Konkani, tem uma cátedra de Konkani, e eles têm feito um excelente trabalho, só que para grande parte, principalmente goeses do nosso tempo, do meu tempo, este Konkani é um Konkani muito puro. Temos alguma dificuldade em entender. Eu posso dizer, por exemplo, que nas homilias em Goa já se torna um bocado difícil compreender o que o padre diz, porque não é o Konkani que nós falávamos. Claro, o Konkani, possivelmente o Konkani que se falava no tempo antes da anexação, como disse há pouco, deve ser diferente do que se fala atualmente, não é? Pronto, e até porque, não sei, mas que no meu ponto de vista, as pessoas mais novas, filhos já da segunda e terceira geração, já não falam Konkani, podem falar inglês, possivelmente. Acho eu, não é? Já não falam Konkani, e se calhar são os mais velhos que ficam com Konkani e com o português também, que o português também está totalmente a desaparecer de Goa e da mão e de um. Mas pronto, é assim. Pronto, muito obrigado mais uma vez, e eu gostaria mesmo de ter acesso, quando for possível, à gravação. Muito obrigado. Temos aqui uma questão do companheiro Clemente Galvão, do Rotary Club Lisboa Belém.
Boa noite a todos. Os meus parabéns pela excelente palestra. Era só para dizer que há uns anos eu estive em Goa, fiz uma viagem só para conhecer Goa, gostei imenso. Tive alguma pena de ver o estado em que muitas casas se encontram, casas com arquitetura tipicamente portuguesa. Fiquei também com pena porque não encontrei ninguém que falasse português, tirando uma senhora que dizia algumas palavras numa igreja onde fomos assistir à missa em inglês. Não encontramos missas em português, já não é falado. Mas houve um pormenor que achei interessantíssimo. Um dia estava no hotel, era um hotel magnífico, estávamos no sul de Goa, estava a passar os canais para ver o que é que estava a dar, e de repente vejo um jogo de futebol que estava a ser transmitido entre duas equipas. Uma delas era o Sporting Clube de Goa, com o equipamento igual ao Sporting Clube de Portugal e o emblema igualzinho ao do Sporting. Fui pesquisar que clube era aquele, se já vinha de trás. Não, tinha sido fundado muitos anos depois de 61. Portanto, há de facto, mantém-se de facto. E outra coisa também curiosa, quando sabiam que nós éramos portugueses, éramos sempre muito saudados, tinham muito carinho por sermos portugueses. É um apontamento engraçado este de encontrar um clube de futebol à imagem do Sporting Clube de Portugal. Era só um pequeno apontamento. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. O presidente do Clube Sporting conheci-o pessoalmente, faleceu infelizmente muito novo há um ano atrás. E o Sporting, como outros clubes também, tem muitos adeptos lá. Quando Portugal foi campeão europeu, no Europeu de 2016, deviam ver a festa que foi em Goa. A população não teve problemas nenhum em sair com bandeira portuguesa e com carros e tudo mais. E agora esperemos todos, já recebi ontem, já estão a preparar o jogo da manhã. Muito bem. Penso que temos aqui também o Luís Pereira da Silva, que queria falar, não é? Queria intervir. Boa noite. Meus cumprimentos ao Rotário, ao Clube Rotário. Eu sou sócio da Casa de Goa e sou um goês da diáspora. Eu não sei uma única palavra da língua mãe de Goa, Konkani. E tenho vou fazer 66 anos. Já nasci em Moçambique, também sou filho de uma diáspora longa. Mas porquê? Não interessa muito a minha pessoa. Eu estou comparando, e aqui os portugueses percebem melhor, se for um filho de diáspora portuguesa no Canadá. Se começar a perceber que da sua terra-mãe há uma invasão, como suponhamos, no Algarve, e já só um terço dos portugueses falam português, e já se falam outras línguas, a identidade fica ameaçada, porque o que faz uma pátria é a língua. E, portanto, eu fico constrangido quando percebo que a população goesa em 1960 eram 500 mil e agora triplicou por vinda de populações de outros estados da Índia. E a minha visão muito pessoal é que o Estado, o Governo Central, não tem qualquer preocupação em manter a identidade. Isso preocupa-me muito. Como reparam, eu já sou filho de diáspora e tenho que fazer uma pausa, primeiro, para felicitar o palestrante. Ele não fez uma palestra, deu uma lição. Se perceber, é uma matéria, digamos, uma comunicação muito condensada. Esta lição dava para 4 ou 5 palestras, se estendesse. E deu uma lição de goanidade, porque há muitos goeses que nasceram em Goa, e que eu prezo muito, e que duvidam que haja uma cultura, uma identidade cultural. E eu fiquei sempre muito duvidando disto. E agora, ao fim desta lição, chegando a esta minha idade,
fiquei sem qualquer dúvida, porque as opiniões devem se basear em fatos científicos e não em subjetividades. E aqui foi demonstrado, por várias vertentes, 3 ou 4 vertentes, que há aspectos de Goa mesmo, antes dos portugueses chegarem, há de Goa por influência dos portugueses, e assim se mantém. E, portanto, digamos, aqui, só nós próprios goeses sabemos o que quer dizer o sossegado. O sossegado é uma maneira de ser muito típica de Goa, que não se vê no resto da Índia. Portanto, digamos, não há o anti-stress, e no anti-stress não tem nada a ver com a doença, é mesmo um anti-stress eu gosto de estar muito na moda a ecologia, mas é efetivamente, digamos, uma comunhão com a natureza. E isto não existe nos outros locais, isto sempre existiu, e portanto isso faz parte também da minha identidade. Ou da minha não, que já estou aqui no meio ocidental, mas isto existe. Portanto, como o Dr. Filipe Monteiro terminou a dizer que efetivamente havia uma esperança, porque hoje há movimentos que defendem a identidade, sobretudo na diáspora goesa, no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, em Portugal. E aqui eu tiro o chapéu ao Dr. Pedro Colasso, que não é filho da diáspora, é um neto da diáspora. E ele, com a idade que tem, promoveu este evento, e eu fico mesmo, tenho que felicitar, foi um evento com sucesso, e portanto, temos a sorte de o Dr. Pedro Colasso ter agora ter sido eleito para a direção, é o membro da direção da Casa de Goa. Portanto, é uma luz ao fundo do túnel, porque se não for a diáspora a manter a identidade, não será alguém da minha geração que irá manter nos próximos 10, 20 anos. Peço desculpa ter-me alongado. Parabéns, Dr. Filipe Monteiro, parabéns ao Rotário, parabéns, Pedro Colasso. Muito obrigado. Dr. Filipe Monteiro, não sei se quer comentar. Não. São comentários sobre comentários. A única coisa que posso dizer, naturalmente, o tempo era restrito para falar sobre Goa, sobre a história, sobre tudo o que, e tanta riqueza que existe em tantos campos em Goa. Era a nossa expressão cá de Portugal, a meter o rocio na betesga, não é? Muito bem. Temos aqui mais uma questão do companheiro Gabriel Magalhães. Boa noite, companheiros. A todos cumprimento nas pessoas do nosso companheiro e presidente Pedro Colasso e do Dr. Soares da Veiga. É um gosto participar neste evento. Dou os parabéns ao nosso clube, mais um grande evento, à semelhança desse grande evento que o companheiro Pedro Colasso já falou, do ano passado, da incrível Índia, onde juntamos mais de 100 pessoas no hotel onde realizamos as nossas conferências e onde juntamos a Casa de Goa, a comunidade hindu e a comunidade muçulmana. Tudo relacionado com a Índia. E, naturalmente, no semestre seguinte, iríamos retribuir essa visita e retribuímos com também um grande evento, como um grande jantar no Templo Hindu, e iríamos certamente à Mesquita de Central de Lisboa, a convite do Sheikh David Munir, e também à Casa de Goa. Esta relação entre o Rotary Internacional e a Casa de Goa penso que deve continuar, não obstante o fim do mandato do nosso companheiro Pedro Colasso neste mês, mas também, por exemplo, através do companheiro o companheiro Justino, que irá daqui a um ano assumir novamente a presidência do Rotary Clube de Belém. Uma vez mais, os parabéns, e deixo também aqui o meu apoio para a ideia que já surgiu de os rotários fazerem uma viagem à Índia e a Goa. Obrigado e uma boa noite. Obrigado, companheiro Gabriel Magalhães. Vamos ver se temos mais questões. E aproveito para dizer que ainda há missa em português em Goa, naturalmente, 10h30 ao domingo, na Matriz da Conceição, em Panjim. Penso que a única missa em português que há, mas penso que em pandemia também há, mas continua a haver. Muito bem.
Muito bem, obrigado pela partilha dessa informação, que é uma excelente referência, portanto, para esta nossa sessão. Sou Valentino Viegas, não sou Pedro Colasso, as pessoas que me conhecem. Olha, em primeiro lugar, queria felicitar o Filipe, já o Luís roubou umas palavras, pela brilhante lição que nos deu. Não pense que fazer uma palestra deste género é uma tarefa fácil. Garanto que lhe deu muito trabalho. Deu muito trabalho porque ele teve que ilustrar essa exposição. A ilustração da exposição, de acordo com o tempo histórico, é extremamente difícil. Quem trabalha nessa área sabe quanto isso custa. E o Filipe teve a capacidade de ilustrar cada um dos períodos históricos. Não só o passado, como a Goa do tempo do Afonso Albuquerque, como Goa do presente. Além da ilustração histórica, fez também uma resenha muito completa da própria história de Goa, apresentando as suas contradições e a própria origem. Além disso, o Filipe também focou um aspecto fundamental da comunidade goesa, das goanidades. E é nesta área que reside fundamentalmente a nossa identidade. Há uma dúvida que o Filipe pôs sobre a existência ou não da independência de Goa. Goa, posso-vos garantir que foi independente entre 1337 e 1440. Isto eu descobri, está no meu livro As Políticas Portuguesas na Índia e o Farol de Goa. Está escrito, isto é baseado na própria crónica do Gaspar Correia. Está lá ipsis verbos a dizer que Goa foi independente. E isto, porquê é que eu digo? Porque quando nós dizemos que os goeses deviam ser independentes, ou gostariam de ser independentes, ou queriam ser independentes, eles já foram independentes antes de chegar dos portugueses. É essa passagem histórica que eu gosto de salientar. Não é pedir nada para além daquilo que já fomos. Salazar tinha uma visão curta do mundo, é por isso que não nos deu a independência que nós sempre lutamos por ela. Agora, neste momento, é muito difícil que se dê a independência à Índia, porque seria um exemplo muito mau para o resto dos Estados que existem na Índia. É extremamente difícil, tal como acontece agora em Espanha. É extremamente difícil dar a independência, por exemplo, à região da Catalunha. E por aí fora. Agora, o Filipe trouxe também outro pormenor que é muito importante. As casas. As casas goesas, o balcão, que é muito considerado a casa portuguesa, não é a casa portuguesa. Ele tem toda a razão quando diz que aquela é a casa tipicamente goesa. É tipicamente goesa porque há separação ali entre castas. Porque, repara, infelizmente, elas existiram, às vezes continuam a existir. E o balcão realmente fazia o corte entre as classes chamadas menos importantes, ou por outros eram os galitos que não podiam passar por aí, e as classes privilegiadas. Além de mais, o Filipe conseguiu, em pouco tempo, dar uma panorâmica global da história de Goa. É pena este confinamento, porque este confinamento impede-nos de ter a presença física, a afetividade que nós precisamos, que é fundamental existir. Infelizmente, o confinamento tirou-nos. E a nossa humanidade também está nisso, na nossa afetividade, no nosso carinho, no nosso pensamento, na nossa crença e no nosso companheirismo que existe em Goa. Eu, mais uma vez, não quero roubar mais o tempo e quero apenas felicitar o Filipe. Filipe, muito obrigado pela lição que nos deste. Obrigado. Obrigado, Valentino. Muito obrigado. Mais alguém quer intervir? Bom, antes de mais, parabéns ao Dr. Filipe Monteiro. Gostei imenso da palestra e não, é uma palestra difícil, porque era justamente para falar sobre os aspectos mais específicos da goanidade, daquilo que define o que é especificamente goês, e portanto que não
necessariamente, talvez, aquilo que os não goeses estavam à espera de ouvir, não é? Porque o nosso, reparem, Goa é talvez o território ultramarino antigo, o território ultramarino português, com a maior ligação emocional a Portugal. As pessoas de Goa sentem-se muito ligadas a Portugal e nós, portugueses, completamente ligados a Goa sempre, não é? Independentemente de todas as vicissitudes da história, quando se chega a Goa, uma pessoa sente-se muito em Portugal. É uma coisa magnífica. E essa atração manifesta-se em coisas extraordinárias. Por exemplo, que talvez o Dr. Filipe Monteiro depois possa dar alguns exemplos mais ricos que os meus, que é, por exemplo, o sucesso que o fado tem hoje em dia em Goa. E pessoas que não sabiam sequer falar português, como uma das fadistas mais famosas do momento em Goa, tornou-se um sucesso, uma estrela internacional do fado, que inclusive canta em Lisboa. Existe um departamento de português e de estudos portugueses na Universidade de Goa e existe muito interesse pela língua portuguesa e por tudo que é português. Agora, justamente no sentido inverso, nós, portugueses, devíamos ter o maior interesse por tudo o que é especificamente goês, por aquilo que não se pode deixar de ter interesse por uma manifestação cultural tão intensa. Não é possível, por exemplo, sentir uma poesia em Concanim da mesma maneira se ela for traduzida. São sentimentos que não são reprodutíveis, não é? São completamente únicos. O Concanim corre o risco de desaparecer, porque por força dessa imigração dos Estados vizinhos, e como estávamos a dizer há bocadinho, só cerca de 1/3 da população atual provavelmente é católica, mas existem muitos hindus, naturalmente existe uma população hindu muito grande que fala Concanim, mas com o passar do tempo a população que migra para Goa falará cada vez mais Maratha, por exemplo. E neste momento já se ensina Maratha nas escolas em Goa. E talvez o Dr. Filipe Monteiro pudesse dar alguns exemplos sobre isso, não é? O esforço que existe dos goeses de Goa e da diáspora, que estão espalhados pelo mundo inteiro, em preservar a sua língua originária, que é o Concanim, com toda a beleza que essa língua tem e com todos os vários dicionários que é possível encontrar, inclusive para português, que existe, e também dar conhecimento daquilo que se faz em Goa neste momento para se conhecer a língua portuguesa. Eu devolvi aqui a palavra ao Dr. Filipe Monteiro. Tá bem? E muitos parabéns, Filipe. Muito obrigado, Dr. Filipe Monteiro. Como tive a ocasião de dizer, em Goa, a língua falada pela população goesa, não estou a falar da população dos outros estados de Índia, que é amiga de Goa. A população goesa fala toda Concanim. Nós entendemos em Concanim. O ensino da Maratha não é de agora, era do tempo de portugueses. As escolas primárias, nas novas conquistas, eram veiculadas em Maratha. E assim continuou. A parte o custo do ensino primário é financiado pelo Estado de acordo com o número de alunos. E, naturalmente, havendo alunos que aprendem em Maratha, o Estado paga. E há 3 anos atrás, 3 ou 4 anos, houve um encontro da diáspora goesa na Casa de Goa e eu apresentei 2 comunicações e uma delas era exatamente sobre os sistemas de educação. O que acontece? O problema não está, até porque a grande parte da população goesa hoje, se pudesse, até porque o veículo, a instrução primária pode ser em Concanim, pode ser em Maratha, pode ser na língua dos imigrantes. Mas a partir do secundário, todos os que têm possibilidades optam por ensino em inglês, porque naturalmente as saídas profissionais são bem melhores se forem feitas em inglês. Portanto, não, o Maratha está para o hindu, em termos de escrita, como, se calhar, o Concanim está para os católicos.
E sendo os hindus maioritários, naturalmente eles estão em maioria. Para mim, até porque, como disse, nós temos fronteira e a grande diáspora goesa, não da atualidade, porque agora há muito no Médio Oriente, mas era para Bombaim. E como sabem, Bombaim é a capital da Maharashtra e a língua oficial do Maharashtra é Maratha. Então nós temos que saber inserir tudo no contexto. O nosso grande problema, eu não creio, Konkani não irá extinguir. As pessoas continuam a falar, entendem-se todos os goeses, independentemente de serem católicos, hindus ou outros, entendem-se. Agora, o que nós ouvimos hoje em dia, ou não ouvimos, a última vez que estive em Goa foi há 2 anos atrás. E eu ia a uma loja qualquer, e eu falo razoavelmente o Konkani, eu dirigia-me em Konkani e via que do outro lado falavam em Maratha ou Hindi. E eu não sei uma ou outra palavra e não sei mais do que isso. Portanto, não dava absolutamente para entender. Inclusivamente, isto é uma vertente, é a língua. Mas os que não sabem, mas aqueles que sabem, o pão com chouriço, nós chamamos a abreviatura pão chouriço, em Goa é um prato típico tradicional, quem vai à praia, come cerveja, não sei quantos. Eu fui a uma praia onde, ao longo dos anos, desde que vim para Portugal e quando regresso de férias, vamos a um banho, vamos ao mar, vamos à praia e depois é o pão de chouriço. Anos a fio que eu fui lá para esta praia comer pão de chouriço, chego lá e peço pão de chouriço e ele pergunta-me o que é pão de chouriço. Portanto, podemos ver, há outros aspectos de cultura que fazem a identidade cultural que sim, esses podem estar em risco. Nas nossas praias há muitos turistas europeus. Para além dos ingleses, há muitos russos. E o que vemos nos restaurantes da praia, os anúncios de comida são feitos em russo. Eu, se vou para uma coisa, não tenho um menu em Konkani, nem em inglês, só tem em russo. É isso que é uma verdadeira ameaça. Não creio que a língua nós temos que fomentar todos. E a nossa obrigação, mesmo na diáspora, por isso, em boa hora, a revista de Casa de Goa também abriu um cantinho de Konkani. Nós temos que todos ter o interesse pelo Konkani, se quiser saber, e até como tive a ocasião de mostrar da riqueza da nossa língua. E naturalmente eu não tive tempo suficiente, porque se quisesse alargar mais um bocadinho sobre a Konkani, iam ver a riqueza da população de Goa ao falar em Konkani. Mas enfim, tem que se cingir aquilo. Muito bem. Temos aqui um participante, o Shiv Singh, que partilhou que existem 7,5 milhões de falantes de Konkani, só na Índia. Sim, e, mas portanto, para além de Goa, também é Maharashtra. Exatamente. Sim. Os dados que eu dei também foi tirado. E o que está na coisa, os dados que eu tive são estes. Podem dizer que esses, como eu tive também a ocasião de dizer, que populações limítrofes de Goa falam também Konkani. Agora, este Konkani é um Konkani, no meu entender, maratizado. Não é o Konkani que nós estamos habituados, nós, os goeses, em Goa. Se eu for lá e falar, se calhar, Konkani com eles, eu não sei se serei capaz de entender. Há muitas regiões, não tem dúvida nenhuma, aliás, eu próprio disse. Temos as regiões vizinhas de Goa para o sul, no estado do Karnataka, até Mangalore falam Konkani, e cá para Carvar e cá por cima também falam Konkani. Como estava a ver, ele a dizer que são 6 divisões regionais. Mas este Konkani não se pode pôr tudo no mesmo saco, no meu entender. Eu não sou nenhum expert linguístico. O que interessa é que se defenda e que as pessoas... Para mim, como muito bem disse o Dr. Luís Ferreira de Silva, a língua é a minha pátria. E para mim interessa que em Goa, os goeses entendam-se todos em Konkani, como entendem até agora, e continuem a entender. Isto é o fundamental para mim. Muito bem. Muito bem, mais alguma contribuição? Só para acrescentar que, conforme disse o Dr. Vasco Soares da Veiga,
Índia e Goa, em particular, tinham um papel muito importante na organização do Estado português na altura, no século XVI, XVII e XVIII, e sendo precisamente o local onde estava o vice-rei. O vice-rei era o representante do reino, não só na Índia, mas em todo o Oriente. E, portanto, Goa representava não só o poder do Estado e do rei de Portugal no Oriente, e não apenas na Índia. E o papel da Índia era muito importante, sob o ponto de vista não só estratégico, mas também militar, com a produção de armamento pesado que sustentava o esforço de guerra no Oriente, e também da própria escola médica de Goa, e portanto que formava especialistas médicos da altura, precisamente que suportavam as campanhas em toda a Ásia, na altura de Portugal. E, portanto, temos aqui muitos vetores de exploração da cultura e do Estado de Goa do passado e daquilo que ele pode ser para o futuro, com certeza. Se não houver mais questões, propomos, se calhar, encerrar esta sessão, passar a palavra ao Presidente Pedro Colasso, do Rotary Clube Lisboa, Parque das Nações. Companheiro Presidente. Muito obrigado, companheiro diretor de protocolo. Antes de mais, agradecer ao Dr. Filipe Monteiro pela dedicação que teve. Já há cerca de... Nós já tivemos aqui muitos oradores. Eu não estava assim tão por dentro da preparação, mas há cerca de 3. O companheiro Pedro Colasso, mas eu estou a receber aqui umas mensagens particulares, que é de um companheiro que, em vez de estar a colocar a questão que queria colocar no bate-papo em geral, como eu fui das primeiras a fazer um comentário, ele sem querer deve estar a colocá-las em resposta à minha mensagem e não para todos, e portanto perde-se aqui se calhar a oportunidade de ouvir alguma questão que queira ser colocada, que é o companheiro Marcos Maia. Fiz pergunta às 10h27, eu não sei se ele quer repetir a pergunta, porque agora que isto está aqui cheio de perguntas, só que isto vieram todas só para mim, as mensagens, em vez de vir para o grupo. Às vezes nós fazemos, em vez de fazer reply all, faz para a última pessoa que comentou e pronto. Então, peço desculpa, companheiro Pedro, desculpe, mas é... Não faz mal, companheira Cristina. O companheiro Marcos Maia, se quiser intervir, sinta-se à vontade. Aqui é a última intervenção. Tem que ativar o microfone. Marcos Maia, consegue ouvir-nos? Ele diz que fez perguntas às 10h27, eu não estou a conseguir vê-la. Mas agora, se quiser via vídeo, é mais fácil. Se não... Em pleno período das cruzadas, não há muita frente. Companheiro diretor de protocolo, então seguimos em frente. Seguimos exatamente com a comunicação. Eu também não encontro a questão e peço imensa desculpa, senão eu lia, mas Tá bom, elas aparecem todas aqui e eu não consigo encontrar. Olha, Fica peço imensa registado. desculpa por ter interrompido. Obrigado, companheiro. Obrigado. Bem, muito obrigado. Agradecer ao Dr. Filipe. Eu fui acompanhando e também aprendendo aos poucos, que íamos falando via telefone, uma série de detalhes aqui da palestra. Agora, a ouvir aqui tudo seguido, foi bastante das apresentações que eu já vi em termos de Goa, mais completas e profundas e muito preparada, quer dizer, foram meses de dedicação e tem que se ter muito amor à causa para conseguir empenhar tanto esforço. Dar aqui, no espectro mais geral, os parabéns aqui aos companheiros do meu clube, já que esta é a última reunião do ano. Eu já tinha dito no início, para mim é fechar com chave de ouro. Já tinha pensado até há um ano atrás que ia encaixar tinha que ter um evento sobre Goa impreterivelmente em qualquer um dos meses e acabou por ficar para a última reunião. Agradecer a todos os companheiros que ao longo do ano, este ano que foi
completamente atípico, nós conseguimos reinventar-nos e adaptar, e enfim, hoje tivemos quase 100 pessoas interessadíssimas. O registro do Zoom já vai às vezes cansando, mas vi aqui muito entusiasmo, e aqui nós mesmo antes da palestra já tínhamos dito, daqui vão surgir vários contactos e várias possibilidades de extrair conhecimento e pontos. No fundo é o que Rotary faz. Eu falava com o Dr. Filipe antes da reunião, porque Rotary é muito associado à sua vertente social. A vertente mais importante de Rotary, o objetivo primeiro é aproximar o homem. E esta parte diplomática aqui no nosso clube tem sido muito premente, dada as características dos seus sócios, e aqui com a Casa de Goa, enfim, que eu tenho uma ligação afetiva desde que nasci e que agora tenho uma ligação mais próxima na direção da Casa de Goa, teria que fazer aqui esta ponte. Temos aqui, há bocado mandaram-me mensagem, temos aqui dois mundos que são coincidentes numa série de objetivos, e acho que temos que continuar. Há bocado o companheiro Gabriel falou de uma possível viagem a Goa, que falando aqui da parte do Rotary, nós já temos interesse há cerca de 1 ano e meio em fazer uma viagem com uma comitiva nossa, enfim, visitando clubes, mas também depois com um roteiro, claro, bem acompanhado. Dar os parabéns aqui a todos e mais uma vez, só terminar aqui com o apelo do primo Luís Pereira da Silva, que já nos vem dizendo que o testemunho vai passando, não é? O testemunho dos mais experientes vai passando, mas a ação tem que ser dos 30, não é? É o que eu costumo dizer ao meu pai: eu não vou pedir quando eu tiver 60, 70, 80 anos, não vou dizer aos meus netos: olha, vou também à Casa de Goa e tal, meter as mãos na jardinagem e fazer 1001 eventos e tal. A energia está connosco, a sabedoria está com outros membros da direção, e eu acho que é muito bom. Nós tivemos 4 membros jovens a entrar agora, e misturado vamos fazer coisas boas, e já estão aqui a surgir, e este foi o nosso primeiro evento público. Penso que tenha sido muito bem sucedido. Eu estou orgulhoso, e terminar aqui com, eu não vou entrar em termos históricos, mas nós podemos erudir, ou a parte governamental pode tentar erudir tudo, mas o sentimento não se erude, não é? Ele vai penetrando e vai passando de geração a geração, e por mim e por vários da minha geração, eu digo, o sentimento goês indo-português está bem vivo, e estamos aí. E obrigado a todos por estarem presentes. E dar só mais uma nota, que a gravação será disponibilizada já a partir da manhã. Enfim, depois podem contactar-me ou contactar o presidente Vasco, ele faz-me chegar, e disponibilizamos a gravação a quem quiser. Muito obrigado. Muito bem, Presidente Pedro Colasso, podemos dar como encerrada a 44ª reunião rotária do ano 2020-2021. Muito obrigado. Não tenho aqui, vou simular aqui um sino. Exatamente, tocar aí qualquer coisa em vidro. Tenho aqui, pronto, foi aqui, não se escutou bem, mas foi o sino simbólico. Muito obrigado a todos. Rotary e Casa de Goa. Temos aqui, espera aí que vamos tocar aqui, temos aqui, que é o final, não sei se escutaram, é o final das reuniões rotárias. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, até à próxima. Obrigado. Adeus, boa noite. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite.